Canal Pretos FC no YouTube para uma entrevista especial aqui com o presidente de um dos clubes que para muitos pode ser surpresa, mas para outros não, pelo que o Fortaleza tem feito na temporada 2021. Colocado no G4 do Campeonato Brasileiro na Série A, nas oitavas da Copa do Brasil e apresentando um futebol realmente muito envolvente, superando grandes adversários e sendo favorito contra fortes equipes no Brasil, como há muito tempo a gente não via. Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, prazer em revê-lo. Obrigado por estar aqui no canal. Tudo bem com o amigo? Grande abraço. Abraço, Alexandre. Prazer enorme estar falando com você. Satisfação participar dessa entrevista no seu canal. Fico feliz aí com as suas palavras, com citações iniciais do Fortaleza. Trabalho que vem de longo prazo, né? Não é por acaso que a gente conseguiu esses resultados, está conseguindo esses resultados. É um trabalho realmente de muitas mãos, de uma estruturação do clube. Estamos aí para bater esse papo, conversar, trocar ideias, tirar dúvidas, falar aí numa boa, sem filtro. Presidente, recentemente eu trabalho na Rádio Bandeirantes aqui em São Paulo, aí eu fui comentar Fortaleza e Corinthians. Sim. E o meu primeiro destaque na transmissão foi o seguinte: há muito tempo que eu não via o Fortaleza ser favorito contra grandes clubes do futebol brasileiro. Então, a manchete foi o seguinte: o Fortaleza é favorito para ganhar do Corinthians, e ganhou. Então, hoje o Fortaleza ele é apontado, depois veio jogar contra o São Paulo aqui no Morumbi. E a gente repetiu a mesma coisa. Olha, pela situação atual, o Fortaleza veio ao Morumbi para ganhar do São Paulo. E não vai ser nenhuma surpresa se isso acontecer. O senhor também está surpreso com isso? O Fortaleza hoje ser cotado aí entre os chamados grandes do Brasil? Futebol, as coisas mudam muito rápido, né? E eu que gosto muito de futebol e acompanho futebol há muito tempo, e entrei no futebol, por exemplo, em 2015. Em 2015 o Corinthians foi campeão brasileiro, se eu não me engano. Sim. Né? E alguns anos depois, você jogar contra o Corinthians e ser considerado favorito, e acho que era um favoritismo justo, pelo contexto, pelo momento, pela pontuação das duas equipes, e isso mostra que claramente um crescimento do Fortaleza. O Corinthians segue sendo um gigante, um time dos maiores do Brasil em todos os aspectos, né? Muito forte, e para a gente vai e desce, jogar contra o Corinthians e ter visto como favorito, e em campo a gente provou isso, porque ganhamos o jogo com mérito, apesar de ter sido um placar mínimo de 1-0, mas o Fortaleza teve as melhores chances. E depois contra o São Paulo. Contra o São Paulo, o Fortaleza nunca tinha ganho em 102 anos de história, nunca tinha ganho no Morumbi. E ganhou também jogando bem, né? Não foi uma vitória aleatória, não foi aquele gol achado. O time tentou, o time teve mais possibilidade, soube se defender quando o São Paulo teve um melhor momento. Então, isso é motivo, sim, de orgulho. Não estou querendo aqui ainda comparar o Fortaleza ao Corinthians ou ao São Paulo, que são clubes de mais estrutura, de mais história, de muito mais investimento, mas esportivamente a gente tem conseguido igualar, né, se aproximar, conseguir bons resultados. No momento da tabela estamos à frente, mas ainda tem aí mais 20 e poucas rodadas, né, 23, 25 rodadas, e a gente tem que consolidar, né? O trabalho ele vai ser realmente totalmente avaliado na 38ª rodada. Mas enquanto isso, a gente tem que ir somando pontos, sabendo das nossas limitações, mas sabendo também que a gente pode trabalhar e sonhar cada vez mais alto. Semana passada, antes do Bragantino, eu entrevistei o Robson, participei de uma entrevista com o Robson, e aí a gente estava relembrando algo que o Pikachu disse. Assim que o campeonato começa, o Fortaleza ganha do Atlético Mineiro em Belo Horizonte e ganha com consistência também. E ali já foi, na largada, já foi um indício, assim, olha, olho no Fortaleza, hein, pelo futebol que foi apresentado. Aí o Pikachu, na ocasião, disse, a gente sabe muito bem que a gente não pode se iludir, né? O Robson também meio que encampou um discurso desses, mas o Fortaleza, a cada rodada que está passando, a gente vê uma realidade e não uma possibilidade de ilusão. Eu queria saber do senhor, hoje, mesmo aí chegando com 13 rodadas do Brasileiro, seria exagero dizer que o Fortaleza briga por uma vaga para a Libertadores da América, presidente? Olha, Alexandre, a gente trabalha aqui com toda a transparência, com um discurso realmente de humildade, certo? Não é da boca para fora, não é uma coisa para parecer bonito para quem está assistindo.
Quando você pega os orçamentos das equipes, o Fortaleza deve ser o 18º, o 17º orçamento. Então, quem tem o 18º, 17º orçamento não pode estar dizendo agora que vai estar na Libertadores. O campeonato é longo, exige regularidade, exige fôlego. O que nos cabe é a cada rodada pontuar e pontuar o máximo possível. Nós vencemos os 4 últimos jogos. São 12 pontos, isso vale muito. Né? E jogos difíceis, né? O Corinthians, o São Paulo, o Bragantino, que não tinha perdido ainda esse ano. Quando você vai pegar o Bragantino ali, estão os dois com 24 pontos, qualquer um pode ganhar. E se o Bragantino tivesse ganho a gente com 24, a gente estaria bem ainda, pelo tamanho do nosso investimento. Né? E vencemos, fomos para 27. Então a gente tem que ir, de fato, num discurso de ponto a ponto, de jogo a jogo, e projetar coisas maiores. Né? Temos aí ainda 6 jogos para terminar o primeiro turno. Qual é a pontuação que a gente vai conseguir? Se a gente conseguir 35 pontos, opa, aí dá para sonhar em algo maior. Né? Não está tão longe de 27 para 35, mas tem que conquistar os pontos. Se chegar a 30, qual vai ser o nosso parâmetro? Se chegar mais do que isso, mais do que 35, então a gente tem que ir realmente no jogo a jogo. E quanto mais distante a gente estiver lá de baixo, significa que a gente pode sonhar com algo maior. Eu acho que esse tem que ser o nosso parâmetro. Somar pontos, ficar distante lá de baixo e lá na frente, faltando 10, 8 rodadas, a gente pode realmente direcionar o sonho, o objetivo final. Mas enquanto o campeonato não está mais no início, 13 rodadas já é uma amostra significativa, mas a gente tem que ir somando ponto, aproveitando o bom momento para lá na frente colher os frutos. Um presidente, uma vez, de um grande clube, disse assim, ó, a gente já começa o campeonato olhando para a parte de baixo, porque cai em 4. E ninguém está livre de ficar presente numa zona de abaixamento. É só a gente ver o Grêmio, a gente vê o São Paulo, os 2 presentes entre os 4 últimos, e a gente vê o estrago que faz no dia a dia e no ambiente do clube. É um negócio realmente impressionante. Presidente, Juan Pablo Vojvoda, eu sinceramente não conhecia, e acho que ninguém aqui do Brasil, pouquíssima gente da imprensa acompanhava o trabalho dele, conhecia, e daqui a pouco ele chega e a gente vê o Fortaleza em campo e o Fortaleza joga um futebol moderno, joga um futebol que a gente gostaria de ver em muitos lugares. Como é que o senhor descobriu esse profissional? Ele sempre foi a sua primeira opção? Ou daqui a pouco foi assim, ó, foi uma descoberta aleatória? Alguém falou, alguém lhe indicou? Como é que foi, por favor? Bem, aleatório não foi. Né? Na verdade, nós não queríamos um nome, nós queríamos um perfil de treinador. O Rogério passou mais de 1000 dias no Fortaleza. E o Rogério, para a gente, foi muito importante. E ele deixou um legado de um time ofensivo, de um time que vai para cima, de um time que busca o gol, de um time que busca os 3 pontos. Se você olhar o Fortaleza de 2019, a gente empatou muito pouco. Ou ganhava ou perdia, porque a gente ia em busca da vitória. E nos deu 53 pontos, que foi a melhor campanha de um clube cearense na história da Série A de pontos corridos. Então esse DNA o Fortaleza já tinha anteriormente, foi muito reforçado com o Rogério, e a gente buscava um treinador com esse perfil, agressivo, que gosta da bola, que gosta de atacar, que tenha coragem de fazer substituições diferentes, escalações diferentes, que encare os adversários de igual para igual. E procuramos primeiramente o Fernando Diniz, né? Foi a nossa primeira opção dentro do Brasil, porque entendemos que ele tem um jogo ofensivo, que pensa para frente. Ele não quis vir, eu diretamente conversei com ele muito educado, muito gentil, mas entendeu que não era o momento. E aí a gente começou a olhar para o mercado exterior e surgiu dentro do departamento de futebol o nome do Vojvoda como um cara que fazia bons trabalhos. Não foi ninguém de fora que veio indicar. Quando surgiu o nome dele, a gente foi se aprofundar sobre o trabalho dele, entender se ele tinha isso que a gente queria, né? Primeiro era o nome de um cara que fazia bons trabalhos, ok, mas tem bom trabalho que às vezes é na retranca, é jogando por uma bola. E a gente viu que ele jogava ofensivo, né? Que o time dele fazia muitos gols e que ele tinha feito bons trabalhos em equipes do porte do Fortaleza. O Talleres, o Defensa e Justiça na Argentina e o Unión La Calera no Chile, que foi vice-campeão e foi para a Libertadores, um time pequeno do Chile. A gente disse, opa, esse cara sabe trabalhar com equipes de menor orçamento e dar uma cara, uma roupagem diferente. E aí iniciamos meio que um processo de entrevista com ele. Né? Fizemos eu participei, o diretor de futebol Alex Santiago participou, que fala em espanhol fluente,
A nossa equipe de análise de desempenho participou, mandava material dos jogadores, material do time, e ele também mandava material dele. A gente foi aí 10 dias, 12 dias nesse namoro, nessa paquera, e avançando paralelamente na negociação até ter a concretização do nome. Então foi um processo, a gente queria um perfil, identificamos o nome dele, fizemos contato, buscamos informações, né? Eu mesmo fui buscar informações de pessoas que conheciam o futebol chileno, que conheciam o trabalho dele lá no União La Calheira, pegar referências, e a soma disso tudo fez com que a gente fizesse a escolha, e mesmo com todo esse processo, podia ser que ele chegasse aqui e não desse tão certo, e a adaptação não fosse tão boa, mas ele tem se mostrado um grande profissional, não só ele, como a comissão técnica dele. Eu acho importante ressaltar isso também, as pessoas que vêm juntos são qualificadas, e são os caras muito gente boa, Alexandre, os caras assim, de alto nível, de bom diálogo, né, de fala fácil, de ouvir, de sorriso, sabe? A relação tem sido realmente muito boa. Claro que quando está ganhando é melhor, né? Claro. Quando está ganhando, o ambiente no clube sempre fica melhor. Mas a gente percebe, independente disso, que são pessoas do bem, e isso também acho que faz a diferença. Agora, o futebol é engraçado. O senhor trouxe um profissional que ninguém conheceu, imagino, né? O senhor foi descobrir, é ótimo com a sua equipe, mas provavelmente pelo trabalho que ele está fazendo no Fortaleza, outros clubes vão ambicioná-lo, né? Assim como ambicionaram o Rogério Ceni também. Isso aí faz parte até do nosso futebol. Aqui no Brasil é um pouco assim, né, presidente? Ninguém conhece. Aí aparece alguém que faz um bom trabalho, seja num grande clube da Série A, como é o caso do Fortaleza, principalmente no Nordeste, e aí a gente vê que esses profissionais começam a ser cobiçados, né? O senhor se preocupa em perder o Vojvoda, como o senhor perdeu o Rogério em determinado momento? Olha, eu acho que esse é um processo, o processo de procura, né, de outros clubes, é um processo natural. É um processo que você não vai conseguir mudar isso, né? Hoje o Vojvoda é um nome que certamente desperta a atenção no Brasil, né? Coisa que ninguém conhecia antes. Aí cabe muito mais a ele do que a mim, né? Se houver um convite, se houver uma proposta, se ele vai ficar, se ele vai sair. Eu acho que ele fica, né? Eu não vejo ele com perfil de mudança, de saída. É um cara muito centrado, é um cara que tem projeto de carreira, né? Que ambiciona, inclusive, o mercado europeu. Então, eu acho que ele vai seguir o fluxo aqui no Fortaleza. Não sei de algum convite, não sei de alguma aproximação, mas é o que eu acredito. E se não for, a vida é assim, eu não vou enlouquecer por isso, né? Foi feito o contrato tem multa, o contrato tem renovação automática mediante performance, com melhoria salarial. Então, é seguir o fluxo e trabalhar. Eu não vou sofrer por antecipação. Eu vou trabalhar junto com ele e tentar fazer o melhor. E a permanência dele aqui por muito tempo, eu acho que nos ajuda muito a conseguir bons resultados. E antes que os torcedores do Fortaleza peguem no meu pé e me critiquem depois aqui no nosso chat, eu não estou forçando nada, eu só estou fazendo uma pergunta porque o Fortaleza lançou o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni começou a ser cobiçado pelo ótimo trabalho que ele fez no Fortaleza com a gestão do presidente Marcelo Paz. Então apenas a minha pergunta em relação a mercado de futebol. Mas, presidente, Copa do Brasil, Fortaleza e CRB. O CRB eliminou o Palmeiras. O Fortaleza é favorito para chegar nas quartas de final? Olha, é um duelo dificílimo, né? O CRB é um time qualificado. Eu tenho assistido os jogos do CRB, é um time que gosta da bola também, que gosta de jogar. Não é um time reativo, é um time que ataca, está fazendo uma campanha muito boa na Série B do campeonato. Ele está conseguindo conciliar Copa do Brasil com Série B, não é fácil isso. E foi campeão alagoano. Então é uma equipe... E ganhou do Palmeiras, né? Palmeiras é um gigante, é o atual campeão da Copa do Brasil e eliminou em 2 jogos. Não foi naquele um jogo ali, né? Foi em 2 jogos. Então merece todo o cuidado, todo o respeito. Nossa preparação tem sido em alto nível para enfrentar um grande adversário. Aí vamos ver o que é que a bola diz, o que é que esses 2 confrontos vão dizer. Para a gente é muito importante uma passagem de fase do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de pontuação no ranking da CBF, que para mim é um parâmetro também muito valioso. Do ponto de vista de projeção de quem sabe uma passagem de fase, a gente pode pensar em passar de novo de fase, né, uma vez que a gente vai disputar a quarta de final. Então a gente trata esse confronto aqui com toda a humildade, com todo o critério e sabendo que o CRB
é um grande adversário que, para a gente conseguir passar, vai ter que suar muito. Agora, em relação a reforços, tá abrindo a janela europeia agora, eu estou vendo muitos clubes se mexendo. O Fortaleza hoje pensa em trazer alguém, repatriar alguém do exterior. O Fortaleza ainda busca reforços do Campeonato Brasileiro, ou esse elenco que o Fortaleza tem hoje no momento, o senhor entende que é suficiente para pelo menos almejar os objetivos iniciais? Os reforços já estão aqui. Já estão? Nós já trouxemos o Edinho, que é um cria do Fortaleza e que estava emprestado jogador, na Coreia, muito bom jogador, e ele sempre vai muito bem aqui, né? O Fortaleza ele vai ainda melhor. Então a gente comprou o Edinho do Atlético Mineiro, está de volta e agora em definitivo, repatriamos de fato. Trouxemos o atacante chileno Ângelo Henriques, que estava na Laú, era titular na Laú, jogou Libertadores, já teve inclusive passagem no Manchester United e já está aqui no PC. Chegou ontem o argentino Valentim De Pietri. Esse é um garoto de 20 anos que nós descobrimos no Santa Marina da Argentina, na segunda divisão. E não foi o Vojvoda, foi o nosso departamento de análise que descobriu esse jogador antes do Vojvoda estar aqui no Fortaleza. Ele nem estava aqui e a gente já estava observando, já via que era um talento, já tínhamos feito um contato inicial. Quando o Vojvoda chegou, nós fomos pegar informações com ele. Ele não conhecia o jogador, mas rapidamente ele pegou informações pela rede de contatos que ele tem na Argentina e deu ok na contratação. Ele disse, poxa, esse menino acho que vai ter futuro, né? Não que ele chegue agora já para arrebentar, porque só tem 20 anos e está mudando de país. Então nós já trouxemos esses 3 jogadores já se antecipando para ter fôlego para a sequência da temporada. Muito bem. E para a saída de alguém, Fortaleza hoje eu imagino que seja um time que tenha seus jogadores cobiçados pela campanha que está fazendo. Eu estou vendo que o David, praticamente afirmado no futebol do Fortaleza. Aí eu vi assim, o Matheus Vargas, que era um jogador mais conhecido na Série B e hoje é uma realidade no Fortaleza. O Lucas Crispim também, que foi revelado do Santos, nunca foi aproveitado do Santos e hoje é um jogador muito bom no Fortaleza. O Marcelo Benevenuto encaixou na defesa, como há muito tempo eu não via, não fez uma boa Série A pelo Botafogo. Como é que o senhor vê isso? Existe cobiça pelos jogadores do Fortaleza? Existem sondagens, existem procuras, às vezes o empresário liga, se pintar uma proposta tal, como é que é? O meu pensamento é muito claro, eu priorizo o resultado esportivo. Precisamos de dinheiro? Precisamos. Uma venda faz bem? Faz. Uma venda faz muito bem, oxigena o clube, nos dá a tranquilidade quando gestor de tocar o dia a dia do clube com um caixa melhor, porque para mim, o camisa 10 do meu time é salário em dia, isso é o principal. E o fluxo de caixa dos clubes brasileiros ele sempre é difícil, porque boa parte do dinheiro fica lá para dezembro, quando vem a premiação. Então você fica sofrendo até lá para, qual é a minha premiação? Aí pega o dinheiro e às vezes paga algumas dívidas acumuladas ao longo do ano. Então é importante fazer caixa ao longo do campeonato, mas eu não vou vender nenhum jogador aqui a preço de banana, nenhum. Se for preço baixo, eu prefiro ficar com dificuldade e manter a qualidade do elenco, porque nós sabemos que estamos vivendo um ano ímpar, um ano diferente, um ano em que a gente tem a possibilidade de entregar ao final do ano um resultado esportivo muito bom. Então a gente só vai vender algum jogador por um valor que realmente faça a diferença nos nossos cofres, no nosso caixa, que nos dê tranquilidade e me dê condição de repor, né? Porque na hora que você vende o jogador, você tem que repor. E quando você vai repor, você gasta. Então não tem sentido eu vender por X para gastar X de novo e ter a dúvida de se o que vem vai ser igual ao que já está aqui. Então tem que ser uma proposta realmente interessante que justifique todos esses fatores. Mas estamos abertos ao mercado. O David é um jogador de altíssimo nível, sem dúvida um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Jogaria aí em praticamente todos os times do Brasil como titular, porque tem força, tem velocidade, tem gol, tem assistência. E a gente vai saber valorizar esse ativo e que ele continue dando resultado esportivo. Mas tem o Robson que está muito bem, tem o Romarinho que é um talento, o Benevenuto, como você falou, né, e entre outros jogadores, o Crispim, que está muito bem numa posição diferente, jogando mais aberto pelo lado, mas está muito bem, jogador talentoso, que tem base, né, ele é da base do Santos, então isso tem peso também. Então a gente está, primeiro, resultado esportivo. Se chegar uma proposta muito boa, a gente pode vir a fazer um negócio.
Futebol é engraçado também. O Pikachu não tava bem no Vasco, ambiente ruim, né? Situação difícil. E aí ele chega e volta a jogar muita bola no Fortaleza. O Robson, eu falei para ele na entrevista, eu me lembro dele aqui no São Paulo, ficou 3 meses, não recebeu chance, uma pressão gigantesca para entrar e para resolver. E aí hoje está muito bem também no Fortaleza. Então, parabéns por essas escolhas cirúrgicas. Dá para dizer assim. Presidente, eu tenho acompanhado a sua posição sobre a Liga de Clubes, mas eu também recebo algumas informações aqui em São Paulo de que a Liga está subindo no telhado por causa de divergências na hora de definir uma coisa ou outra, as reuniões são intermináveis. É isso que está acontecendo mesmo? Por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, que hoje é diretor executivo do Avaí, ele também nos deu uma entrevista e ele usou uma manchete, depois eu vou mandar o post para o senhor que eu fiz no meu blog, que tem a entrevista dele lá, onde a manchete dele é a seguinte: os dirigentes dos clubes brasileiros não têm capacidade para gerir uma liga de clubes no Brasil. E aí ele enalteceu a CBF e criticou os dirigentes. O que o senhor pode dizer sobre essas duas questões, por favor? Eu acho que o Marco Aurélio está totalmente errado, né? Porque ele foi dirigente também e ele gostava de ser dirigente. Então, acho que ele não tem por que dizer isso, né? Talvez ele quisesse ser presidente de clube, alguma coisa assim, aí ele estaria numa posição mais de comando e aí o discurso dele fosse diferente. Então, eu discordo da fala dele, com todo respeito à história e à trajetória dele, um grande dirigente no São Paulo, no futebol feminino e tudo, mas discordo frontalmente do que ele falou. Acho que os dirigentes têm sim condição de dirigir, de fazer. Divergências são naturais dentro de um processo, absolutamente naturais dentro de um processo. Agora é coisa de vestiário, né? Eu acho que a gente tem que saber guardar mais as informações, porque no vestiário termina um jogo ali, você perde um jogo, o cara diz, vai tomar não sei aonde, pô, como é que tu não fez aquilo e tal, e fica ali, e sai do jogo, o cara tá abraçando e diz, vamos ganhar o próximo jogo, né? E eu acho que as reuniões precisam disso. Teve uma discussão lá, gente, isso é normal, absolutamente normal, e depois se pede desculpa e toca o barco. Então, às vezes se pega situações pontuais para querer criar um problema, porque a verdade, a Liga assusta muita gente, né? Sair do status quo, sair do padrão, mexe com muito interesse, assusta muita gente, né? Tem gente que queria estar lá e não está. Então, não é por aí. Eu acredito sim na capacidade dos dirigentes, das pessoas que estão querendo fazer isso. Tem muito o que fazer, tem muito o que evoluir, tem que ter a humildade de buscar ajuda profissional de executivos, o melhor executivo de marketing que puder estar na liga, comercial, de governança, isso a gente vai buscar, né? A ideia não é que os próprios dirigentes sejam gestores da liga, mas sim que os dirigentes sejam um conselho consultivo da liga e os profissionais de mercado possam tocar esse trabalho. Então vai ter dificuldade, vai ter discussão, que é normal, né? Mas acredito que a gente vai conseguir uma mudança positiva no futebol brasileiro sem ser contra a CBF. Não tem nada a ver de ser contra a CBF. A CBF organiza 21 competições. A gente quer organizar 2, Série A e Série B. A CBF cuida da seleção brasileira principal e de base, vai continuar cuidando de tudo isso. A CBF tem ótimos executivos lá. Manuel Flores é um cara muito bom, o Gilney do Financeiro é um cara muito bom, entre outros que eu posso estar esquecendo aqui no momento, que são pessoas competentes. O Feldman que saiu, eu achava um cara muito preparado, acho que foi uma perda real, porque era um cara do interlocução, de um diálogo, mas tem gente boa por lá também, é juntar tudo isso e fazer o melhor para o futebol brasileiro. 2 para fechar. Primeiro, essa intervenção na CBF, determinada pelo Ministério Público, para mim é o seguinte, viu, presidente? No futebol, quando o MP entra no futebol é porque só quer aparecer, na maioria das vezes. Rodolfo Landim e Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e presidente do Flamengo, nomeados interventores da CBF por 30 dias. Eu perguntei para algumas pessoas da cúpula da CBF, eles acham que não vai dar em nada, que é tudo questão política, querer anular uma eleição 3 anos depois. E aí eu queria ouvir do senhor. O senhor acha que vai dar em alguma coisa ou é cortina de fumaça isso aí? Olha, foi uma surpresa para todo mundo, né? Essa decisão, inclusive, até onde eu sei, para o próprio Landim e para o próprio Reinaldo, que não estavam sabendo ou preparados para assumirem como interventores da CBF nesse momento. É uma bomba, né? Assim, de repente, toda uma situação como essa.
Aí cabe todo um entendimento jurídico, né, de se é válido, se não é, se é primeira instância, vai ter a segunda, aí uma análise mais jurídica até do que técnica. Eu só acho que o que foi feito lá atrás de dar peso 3 para a federação é errado. Claro. Isso aí eu acho totalmente errado. E se é errado, tem que ser corrigido de alguma maneira. Porque a eleição da CBF hoje, as federações elegem sozinho o presidente. Né? Porque tem peso 3, são 27 federações. E os clubes da Série A têm peso 2 e os clubes da Série B têm peso 1. Isso está errado e isso precisa ser corrigido. Se vai ser corrigido via judicial, se vai ser corrigido mudança de estatuto, não sei, mas é um passo que, para um futebol que quer evoluir, que quer ir para o mais alto nível, não pode ter uma eleição com esse vício, né? Porque é um vício já eleitoral que já praticamente determina. E ainda tem um outro vício que tem que ter, para um cara ser candidato, tem que ter 8 federações indicando, mais 5 clubes. É praticamente impossível viabilizar até a candidatura. Então, isso aí precisa ser corrigido. Quanto à ação, vamos aguardar aí a justiça decidir o que realmente, de fato, vai acontecer. Eu concordo plenamente. A Federação Gaúcha não pode ter mais peso que Grêmio e Inter. A Cearense não pode ter mais peso que Fortaleza e Ceará. Sem esses 4 times, as 2 federações não existiriam. Então, nada contra. A Federação do Acre não pode ter mais peso que o Flamengo. Não dá. Realmente não dá. Para fechar, presidente, eu queria ouvir do senhor sobre o Rogério Ceni, porque não adianta. Quando a gente olha para o senhor, com todo o respeito, vem o Rogério Ceni na nossa lembrança. Porque, que bom, né? Que bom. Um personagem do futebol brasileiro como o Rogério. Exatamente. Eu acho o Rogério um profissional espetacular. Até porque o Rogério hoje, quando a gente fala de Fortaleza, a gente olha para o senhor, de todo o projeto que o senhor fez em torno do Rogério, para também transformar o Fortaleza no que é hoje, é impossível não fazer essa junção. Então eu queria saber se o senhor ficou surpreso com a pequena passagem de prazo do Rogério no Flamengo, repetindo o que aconteceu no Cruzeiro, evidentemente que em situações diferentes. Para mim, presidente, o Rogério Ceni foi um dos maiores profissionais que eu vi aqui como repórter acompanhando ele no São Paulo. Disparado, um profissional realmente absurdo. Mas eu vejo assim que nos 2 grandes clubes que ele trabalhou, inclusive no São Paulo primeiro aqui, ainda inexperiente, me parece que ele tem uma certa dificuldade em lidar com jogadores que foram tão grandes quanto ele e que hoje o enxergam como um comandante, né? Numa relação difícil. Queria lhe ouvir, o senhor ficou surpreso com a passagem rápida dele no Flamengo, apesar de 3 títulos que ele tenha conquistado? Eu não sei, assim, se foi tão rápida, né? Se a gente for julgar aí a média de que os treinadores ficam no futebol brasileiro, talvez ele atingiu a média. As exceções foram o Renato no Grêmio e o Rogério no Fortaleza. Essas são as exceções em se falando de clubes de Série A e Série B. Né? No geral, os treinadores ficam pouco tempo, o que é muito ruim. Eu acho que a passagem do Rogério no Flamengo, ela realmente gera discussões, porque ele entregou resultado. Né? Ele foi campeão brasileiro, ele pegou o time atrás e entregou como primeiro. Ele foi campeão carioca, ganhando bem a final contra o Fluminense, com folga ali a final. Ele ganhou do Palmeiras na disputa da Taça dos Campeões. Ganhou. Se tivesse perdido, iam dizer que perdeu. Claro. Ele ganhou. Então foram 3 títulos e tinha classificado o clube em primeiro no grupo na Libertadores. Então não é uma campanha ruim de forma nenhuma. Mas a gente também acompanhando de fora. A torcida do Flamengo nunca morreu de amores pelo Rogério, né? E isso torna o ambiente muito complicado, porque afinal o clube vive para o torcedor, vive para o entretenimento do torcedor. O torcedor ele quer ter entretenimento. O dirigente, o profissional que trabalha no futebol, ele vê o futebol de uma maneira. A gente quer ganhar jogo, se prepara, se preocupa com a alimentação, com a logística, com o descanso, com o adversário, com a contratação, com o salário. É uma tensão profissional. O torcedor, ele quer sentar em frente à televisão e se divertir. E o torcedor do Flamengo estava acostumado a se divertir muito com o Jorge Jesus, porque era goleada, goleada, goleada. Né? E o Rogério não conseguiu dar goleadas. Ele ganhava, apertado, mas ganhava. Ganhava de 1-0, né? Às vezes dava uma goleada, às vezes perdia, como perdeu um clássico para o Vasco, né? Perdeu um clássico para o Fluminense. E assim, vendo muito de fora, o torcedor do Flamengo queria um entretenimento em mais alto nível, como ele teve muito recentemente. Então, acho que essa comparação pesou. A torcida nunca teve uma aceitação muito grande e, com o tempo,
veio o desgaste e a saída. Mas o trabalho dele eu acho que foi bem feito, deu resultado, é o atual treinador campeão brasileiro, tem 3 títulos com o Flamengo nesse curto prazo, então não vejo como algo tão ruim. O período que ele ficou foi dentro da média do que se dura um treinador no futebol brasileiro, e entregou 3 títulos aí para o Flamengo. Presidente Marcelo Paz, que honra entrevistá-lo novamente, parabéns pelo trabalho. Aqui no canal o senhor sabe que a gente fala de tudo aqui, o Fortaleza merece tudo que está acontecendo, todos os elogios da gestão, do trabalho do Vojvoda, né? E que o Fortaleza consiga pelo menos chegar à Libertadores América e tenha fôlego, porque vai ser realmente um negócio histórico na próxima temporada. Parabéns pelo trabalho, obrigado sempre pela consideração conosco e um grande abraço para o senhor e para toda a comunidade cearense. Muito obrigado, Alexandre, um prazer enorme falar contigo, entrevista muito boa, a gente podendo falar à vontade. Obrigado pelo apoio que você tem dado aí sempre ao Fortaleza, né? Sendo um divulgador aí da nossa marca, do nosso trabalho. E quando precisa criticar, critica também, não tem nada disso, é o seu papel de jornalista. E a gente está aqui para poder levar essa informação, trocar essa ideia e fazer o bem aí dentro do futebol. Forte abraço. Forte abraço, obrigado também à assessora Alana Alves, que me propiciou também o contato com o senhor para que a gente fizesse essa entrevista. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado a todos que estiveram aqui conosco. A gente volta numa próxima transmissão. Grande abraço, saúde sempre e até a próxima.